Oi, gente boa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao encontro dessa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vinda. Fique à vontade, a casa é nossa. Aproveite já para compartilhar essa nossa transmissão e aproveite para chamar seus amigos, amigas. Nós vamos continuar aqui a nossa série sobre equilíbrio emocional. Deixa eu aproveitar aqui enquanto a gente vai conversando. Para começar, eu vou compartilhar aqui no meu Facebook essa nossa transmissão. Faça o mesmo, tá bom? Ajude a gente aí a divulgar. Às vezes eu vejo que tem, por exemplo, 20, 30 pessoas, 40 pessoas assistindo e às vezes dois, três compartilhamentos. Então, ajuda a gente aí, tá bom? Já chegou aí a Luciana, o Adilson, a Stephanie. Sejam bem-vindos, viu? Fica à vontade para o nosso encontro. Deixa eu compartilhar aqui, eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, beleza. Eu sou uma negação para fazer isso, gente de Deus. Muito bom, muito bom. Tudo beleza com você? Eu espero que a graça, a paz e a bondade de Jesus esteja sobre a sua vida agora, tá? Que você se sinta feliz, assim como eu estou, em estar aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus, para ter um encontro aí nosso, virtual, mas também, sobretudo, um encontro com Deus. Porque Deus está aqui. Eu não sei se você sabe, mas Ele está aqui. Mas Ele também está aí, tá bom? Isso é um grande privilégio, é o grande privilégio de adorar ao Deus onipresente que está em todos os lugares. E Ele não está um pedacinho aqui e um pedacinho aí não. Ele está completamente aqui, Ele está completamente aí para abençoar a sua vida. Beleza? E quem disse isso é Ele mesmo, o nosso Deus de promessas. E a canção que a gente vai cantar agora é justamente essa, Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos do início de novo? Vamos lá? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, amém. Essa música tem nos acompanhado já há muitos anos, né? Que bênção é poder cantar sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, não é? Suas promessas, elas são inalteráveis, elas são sempre cumpridas, e aquelas que ainda não cumpriram estão a cumprir. E onde estão as promessas de Deus? Na sua palavra. Você quer conhecer as promessas de Deus? Então conheça a Bíblia Sagrada e você vai descobrir grandes e preciosas promessas de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Eu quero registrar aqui a presença desse povo bonito que está me acompanhando, a Paula, a Alzira, a Cirlei, deixa eu ver quem mais, a Silvana, a Cirlei está mandando aqui um boa noite a todos, o reverendo Wagner. Tudo bem, reverendo Wagner? Um abraço para você, sua família em Patos de Minas. A Silvana está dizendo aqui, graça e paz, pastor e irmãos amados, graça e paz, minha irmã. A Luciana, minha digníssima esposa, sempre aí, né? Minha fã. Graças a Deus, né? Muito bom, beijinho para ela e para a Olívia. A dona Cecília está aí com a gente, a Ingrid. Dona Cecília dizendo aqui, boa noite, irmãos. A Zeli, a Jussara, a Franciele. Ô Fran, hoje o nosso pequeno aí está completando 6 meses, isso mesmo? É hoje, né? Parabéns, viu? Que o Pietro continue crescendo na graça de Jesus, né? Forte, saudável, esse garotão bonito. Um abraço para você e para o Tiago. Quem mais aí está com a gente? Eu acho que esses, por enquanto, né? Compartilha aí com seus amigos, por favor, manda aí um compartilhar aí, crie sua sala de vídeo, eu não sei como é que funciona esses trem direito, mas compartilha aí para chegar mais longe, para mais pessoas. Nós vamos orar agora e em seguida a gente vai cantar um hino muito bonito do nosso inário que se chama Tu És Fiel. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, Deus das nossas vidas, te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor é fiel. O Senhor está sempre conosco. O Senhor cumpre as tuas promessas. O Senhor nunca, jamais nos desampara. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel porque o Senhor não se nega jamais. Te adoramos nesta noite. Estamos aqui para ter um encontro com o Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que me acompanha. Que essas pessoas, que essas vidas sejam alcançadas e abençoadas nesta noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falhará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como
eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Vamos lá? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor. Amém, amém. Deus é fiel. E como é bom crer nesse Deus fiel, não é verdade? Muito bom, muito bom. Peça a sua oração, tá bom? Que a gente vai orar por você no final deste encontro, beleza? Quero aí agradecer a presença, deixa eu ver quem mais está com a gente, a Tânia, a Franzone, a Paz, minha irmã, a Fran, amém, pastor, obrigado, o Thiago também mandou um abraço para a família, a Irinete Canudo, peço oração para mim, para as minhas filhas Jaine e Jaqueline, amém, Irinete, Deus abençoe sua vida e suas filhas, tá bom? Toda a sua família. Adriana Ramiro está aí com a gente, a Valquíria, Sueli, só gente boa e bonita aí nos acompanhando. Compartilhe e peça a sua oração, beleza? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta aos Coríntios. Ó, não é aos corintianos não, tá? É aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Mas antes da gente entrar lá, nós vamos bater um papo até a gente ler o texto, tá bom? Então, segura a sua Bíblia aberta aí, que já já nós vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Nós temos conversado sobre esse tema aqui na nossa igreja esses dias, equilíbrio emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito. E nós já falamos sobre alguns assuntos muito interessantes. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte aí nas nossas transmissões, tanto do culto aos domingos como às quartas-feiras. Durante esse mês de julho, a nossa série foi domingo e quarta, tá bom? Nos outros meses, nas outras vezes, a gente costumava pregar a série só no domingo. Mas este mês foi diferente, porque o fruto do Espírito que nós vimos, ele tem vários desdobramentos, vários subfrutos que a gente foi conversando. Nós vimos
nós conversamos sobre amor, né? Fruto do Espírito que é o amor. Nós falamos sobre alegria, nós falamos sobre bondade. No domingo passado sobre paciência e hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Eu imagino que você já desconfiava, porque as músicas, tanto Deus de promessas quanto Tu és fiel, aponta para a fidelidade de Deus, né? Sobre esse tema muito importante. E para falar sobre ele, eu me lembrei de um livro, de um autor que eu tive contato lá no seminário. Isso já faz um tempinho, né? Eu me formei em 2016, mas ele ficou muito famoso. Esse é o livro de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele falou sobre a nossa modernidade líquida. E em especial, deu-se muito foco, né, sobre os relacionamentos líquidos. Quando a gente fala em relacionamento líquido, ele foi muito feliz em usar essa expressão, porque quando a gente fala em líquido, essa imagem parece que já flui na nossa mente. Algo frágil, não é? Rápido que flui e superficial. É justamente sobre isso que ele está falando, que na modernidade que a gente vive hoje, que é uma modernidade líquida, os relacionamentos também são líquidos, ou seja, eles são frágeis, são rápidos e são superficiais. Bem diferente dos relacionamentos sólidos que foram vividos pelos nossos avós, por exemplo, né? Que eram relacionamentos fortes, duradouros e profundos, não é? Então a gente vive hoje esses relacionamentos superficiais. Uma psicóloga chamada Silvia Gerusa, justamente comentando sobre esse livro do Bauman, ela diz assim, e eu achei muito interessante essa fala dela, ela diz que o ser humano de hoje, na ansiedade de buscar a satisfação individual a qualquer custo, guarda em si sentimentos ambíguos, ou seja, contraditórios, diferentes, entre prazer de se relacionar e o custo penoso de se comprometer. Ela está falando sobre hoje a dificuldade que as nossas gerações estão tendo em viver o prazer de se relacionar junto com o custo penoso de se comprometer. Porque relacionamento não existe, verdadeiro, sólido relacionamento, não existe sem compromisso. É o que eu já cheguei a falar em outras oportunidades sobre o grande dilema entre segurança e liberdade. Quem quer ter a segurança de ter um emprego fixo, com salário fixo, quer, por exemplo, ganhar bem, ter projeção na carreira, essas coisas todas, quem quer ter esse privilégio, né, essa segurança, obviamente, abre mão da sua liberdade, porque ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que estar pontualmente no trabalho, ele vai ter que se doar para aquilo. Agora, quem quer a liberdade de não ir trabalhar, trabalha só o dia que quer, enfim, não se compromete muito com o desenvolvimento próprio, ele pode ter a liberdade. No entanto, ele não vai ter a segurança de um crescimento profissional, de uma carreira bem-sucedida, percebe? É incompatível segurança e liberdade ao mesmo tempo. Isso funciona também nos nossos relacionamentos. Você quer ter a segurança de no dia que você estiver triste, no dia que você estiver carente, ter alguém para te abraçar, beijar e dizer que te ama. No dia que você ficar doente, ter alguém que te dá um remedinho e cuida de você. Você quer ter essa segurança? Então você, obviamente, automaticamente vai ter que abrir mão da liberdade de não se comprometer com ninguém, conhecer uma pessoa aqui, outra pessoa ali, enfim. Se você quer ter essa liberdade de estar solteiro, obviamente você não vai gozar da segurança de ter alguém todos os dias, nos dias bons e maus, não é? Então, é bem isso que o Zygmunt Bauman trabalha, da dificuldade que a nossa geração hoje tem de viver esse dilema segurança e liberdade. E por isso que os relacionamentos hoje são líquidos, eles nem são seguros e nem são livres. É uma coisa meio estranha, não é? Um exemplo prático hoje, como que isso está nos casamentos, né, nos novos casamentos, como isso está nas amizades, como isso está nos empregos, é só você observar hoje as nossas relações virtuais, né? Especialmente você que está me acompanhando agora justamente pelas redes sociais, então você sabe como funciona esse mecanismo, né? Você vê ali uma pessoa, convida ela para ser seu amigo e já é muito estranho isso porque
É uma pessoa que você nunca conversou, é uma pessoa que você cruza na rua e não cumprimenta, mas você o convida para ser seu amigo. Se eu entrar lá no seu perfil, você tem 2.000, 3.000 amigos, não é? E Zygmunt Bauman vai dizer isso, que quando uma pessoa tem tantos amigos assim, certamente, quando ele, o Zygmunt Bauman, chama alguém de amigo, e essa pessoa com 3.000 amigos chama essas pessoas de amigo, nós não estamos falando da mesma coisa, né? Porque amigos são poucos e bons, né? Não são tantos assim. E aí, quando você entra lá e convida essa pessoa para fazer parte dos seus 2.000, 3.000 amigos, talvez você não conheça essa pessoa, nunca cumprimentou ela, não convive com ela, e ao adicionar, é possível que ela te adicione ou não. Se ela te adicionar e você gostar das postagens, ela permanece sendo seu amigo. Mas se de repente ela postar alguma coisa que não é de seu interesse, você vai lá e exclui, agora já não é mais seu amigo. Então você percebe? Depois que eles deram pra gente a opção de adicionar, excluir, bloquear, você percebe que as relações ficaram muito estranhas, não é? Elas ficaram ainda mais superficiais. Duro que o resultado dessa superficialidade toda é, primeiro, a objetificação do ser humano, porque agora a gente começa a usar o ser humano para o nosso prazer, para os nossos interesses, não é? Outro problema é a idealização utópica, né? Se é utopia, é irreal, de uma relação sem custo. Não tem como você ser amigo de alguém e isso não te custar alguma coisa. Não tem como você se casar, namorar, casar com alguém e isso não envolver um custo muito grande até. Porque custa tempo, custa dedicação, porque é uma via de mão dupla, que você é cuidado, você cuida, as pessoas dispõem tempo para você e você dispõe tempo para ela, as pessoas gastam dinheiro com você para ser seu amigo, porque te dão presente, te levam para comer, às vezes pagam a conta, e é óbvio que você também, numa relação real e sólida, vai dar a contrapartida de tudo isso, não é? Outro produto dessa visão líquida dos relacionamentos é o desprezo pelas virtudes sociais do perdão, porque se é uma relação líquida, se a pessoa te ofendeu, você não tem o trabalho de perdoar, você exclui ela da sua vida. Então, a gente abre mão da ideia de perdão, da ideia de fidelidade, de ser fiel a alguém, de ser fiel aos seus amigos, de não falar mal dos seus amigos, de não admitir que os seus amigos sejam, a imagem deles seja de alguma maneira manchada, não é? Virtudes sociais como o cuidado mútuo, eu cuido de você, você cuida de mim, vamos nos importar com o que as pessoas sentem, com o que elas vivem. É quase que um deletar, uma exclusão da empatia, não é? Então essa relação líquida, ela despreza a empatia, que é você se colocar no lugar do outro. O resultado dessas relações líquidas é o completo desprezo por relações duradouras e os seus benefícios, não é? Então hoje o casamento é desprezado, muitas vezes a amizade é desprezada, o estar muito tempo numa empresa e se dedicar a ela é visto isso como algo não importante. Outro produto dessas relações líquidas é o fracasso da família, não é? Na formação social nuclear. Se os relacionamentos são líquidos, então você pode ver, e hoje nós temos diversas configurações familiares de 1, 2, 3 ou mais casamentos, de filhos de outros casamentos, ou mães solteiras, ou filhos criados com avós, mesmo tendo os pais vivos. Então, toda essa desconfiguração das relações quebradas, isso muda a nossa vivência social, porque o núcleo social base é a família. É lá na família que o filho aprende limite, a respeitar a autoridade, se importar com o outro, com seus irmãos, com seus pais, né? É lá que eles aprendem o referencial de casamento, porque eles vão levar essa ideia de casar, de casamento, de relação amorosa e criação de filhos, com a referência que eles viram e tiveram nos pais. Então você percebe que é um castelo de cartas que começa a desmoronar, é um jogo de dominós que começa a deitar e você não consegue parar mais, porque o casamento ali, uma relação líquida entre marido e mulher, que é rompido de uma maneira terrível, infiel, sei lá, adultério, coisas traumáticas, violência, isso impacta na vida daquela criança que quando adulta vai ter questões mal resolvidas e aquilo vai passando dali em diante. E o desequilíbrio emocional é gigante, não é? É gigante. Se tem também um produto dessas relações líquidas, é a solidão. Por mais que tenham 2, 3 mil amigos, tantos mil seguidores,
tantas pessoas inscritas no canal que você produz conteúdo, apesar de você ter muitos conhecidos, a solidão do domingo à tarde, sabe? A solidão de não ter uma relação realmente significativa e profunda. E por fim, essas relações líquidas produzem um distanciamento quilométrico do ideal de Deus para o que é relacionamento, não é? O projeto de Deus para os relacionamentos é um relacionamento de aliança. Lembra? Deus de aliança, Deus de promessas, né? Deus de aliança. O que é uma aliança? Aliança é um compromisso. É um compromisso inquebrável. É uma entrega completa de algo que vem e vai. Eu dou, mas também recebo. Eu recebo e também dou, não é? E essa aliança com Deus, de um relacionamento vertical entre nós e Deus, e que obviamente vai dar a direção para o meu relacionamento horizontal, para como eu vou me comportar no meu ambiente de trabalho, como eu vou levar a sério o meu trabalho, como eu vou levar a sério e vou me comprometer com os meus amigos, com os meus irmãos de igreja, como eu vou me comprometer com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, não é? Então o ideal é de aliança, é algo inquebrável que exige de nós a fidelidade. Então, como nós estamos vivendo esse problema social, cultural, das relações líquidas que são superficiais, são frágeis, são rápidas, quebram por qualquer motivo e tem levado a muitos problemas familiares e sociais, qual é a solução disso? O que fazer? A solução é a mesma que a gente vem apresentando ao longo dessa série, o fruto do Espírito. O Espírito Santo, quando vem nos habitar, você que se rendeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo então mora dentro de você. E a presença do Espírito Santo, quando você anda no Espírito, ou seja, quando você tem comunhão com Ele, quando Ele guia a sua vida, quando você é cheio desse Espírito, os frutos que Ele produz, dentre eles é a fidelidade. É a capacidade de se relacionar com inteireza e com compromisso, com constância na sua relação com Deus e na sua relação com todas as pessoas ao seu redor, inclusive com você mesmo. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje, sobre a fidelidade. Você pode abrir sua Bíblia, então, comigo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Você que já abriu, me acompanha aí nessa leitura. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muito bem, esse texto aqui, em especial no versículo 13, eu quero dar um foco aqui no que Paulo está falando aos Coríntios. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor o que está no conjunto, mas eu quero dar um primeiro zoom aqui, um print na tela, quando ele diz assim, mas Deus é fiel. Versículo 13, ele diz assim, mas Deus é fiel. Esse mas aí, essa conjunção adversativa, esse mas, é interessante que ele está falando que tem alguma coisa lá atrás que não é fiel. Vocês vão ver que somos nós. Mas Deus é fiel. Né? Mas Deus é fiel. E sobre isso eu quero afirmar com você. A fidelidade, tira esse desenho aqui, ó. A fidelidade é um atributo de Deus. A fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel. Paulo aqui está afirmando categoricamente para a igreja de Corinto que, a despeito do problema que está ali, Deus é fiel. E a palavra fiel aí no grego, e que Paulo também vai repetir aos Gálatas sobre fidelidade, fiel e fidelidade, né, é a ideia de algo confiável. Ele está dizendo o seguinte, Deus é confiável, Deus é digno de toda confiança. Em termos teológicos, atributo é uma qualidade inerente ao ser de Deus. Deus é fiel, Ele não tem fidelidade, Ele não só se comporta com fidelidade, Ele é a própria expressão e parâmetro do que é fidelidade.
Deus é conhecido na Bíblia pelos seus atributos, quando diz assim que Deus é amor, como nós vimos lá atrás. Deus é fidelidade, Deus é fiel, portanto ele é confiável, ele é plenamente constante e estável, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Isso fica muito claro para nós em muitos textos da Bíblia, mas eu gostaria de citar pelo menos 3. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: se somos infiéis, nós, ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha que interessante, ele está dizendo que eu e você podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Veja que aqui Paulo mostra que a natureza de Deus é fiel, não tem como ele não ser fiel. Deus se impôs esse limite. Qual o limite? De não voltar atrás na sua palavra, de jamais abrir mão dos seus compromissos, de manter-se ali no mesmo lugar. Deus pode tudo, mas ele diz assim, o que eu não posso é voltar atrás na minha palavra. Eu permaneço fiel. Isso é um atributo de Deus, né? Também, lá em Tiago 1,17, diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ele está dizendo que tudo que é de bom vem do alto, vem de Deus, do nosso Pai, em quem, agora está falando dele, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele está dizendo que tudo que é de bom vem de Deus. E esse Deus, ele demonstra o seu caráter bondoso, fiel, porque nele não há variação ou sombra de mudança. Deus é constante e imutável, ele não muda. E o último texto aqui, o Salmo 33, versículo 4, olha como é legal, diz assim, ó, porque a palavra do Senhor é reta. A palavra de Deus, ela não desvia, ela não tem atalho, a palavra de Deus é reta, o papo é reto com Deus. E todo o seu proceder, tudo que Deus faz, o que ele fala é reto e o que ele faz é fiel. Toda a palavra de Deus é reta, todo o seu proceder é fiel. Salmo 33, versículo 4. Este é um atributo de Deus. Deus é, em essência, fiel. Deus é constante. Deus é confiável. Deus está ali. Deus assume a postura. Deus se compromete conosco. Deus se compromete com a sua palavra e ele não muda absolutamente nada. E o que é espetacular é que esse atributo de Deus de fidelidade, ele é comunicável. Na teologia, a gente divide entre atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Os não comunicáveis, por exemplo, é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. A onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Isso ele não colocou em nós. Apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, esses atributos só Deus tem, nós não temos. Mas outros atributos como amor, como fidelidade, como santidade, esses atributos Deus comunicou à sua criação, ao homem e à mulher, às suas criaturas, aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. Mas você vai perceber uma coisa meio complicada. Se Deus, a fidelidade é um atributo de Deus, o ser humano é infiel por natureza. Eu fiz questão de colocar a palavra natureza. O ser humano é infiel por natureza. Pastor, mas o senhor acabou de falar para mim que Deus, quando nos criou, ele nos criou com uma natureza fiel, porque o atributo de Deus de fidelidade, ele também imprimiu em nós quando ele estava nos formando a sua imagem e semelhança. Sim, de fato, Deus colocou em nós essa característica, esse atributo de fidelidade. Mas a gente não pode desprezar que aconteceu um acidente e a nossa natureza perfeita, a imagem e semelhança de Deus, se tornou numa natureza degenerada. Com a queda, o ser humano, infelizmente, acabou se degenerando, se desfigurando. Aquela imagem perfeita de Deus que havia em nós, ela derreteu como um boneco de neve, sabe? E agora a gente é uma mistura do que é e não é, uma coisa imperfeita, depravada, degenerada. E esse ser humano, então, que era fiel a Deus, que era fiel ao seu próximo, que se comprometia com Deus e se comprometia com o outro, agora ele só olha para o próprio umbigo. Agora ele é egocentrado, ele idolatra a
a si mesmo. Esse é o grande porém. É por isso que a infidelidade nasce, porque a infidelidade é uma atitude extremamente egoísta. Quando eu sou infiel ao meu cônjuge, eu estou desprezando, desrespeitando, ignorando o fato de que ele é um ser humano e tem sentimentos e tem dignidade. E aí eu vou lá e traio o meu cônjuge. Percebe? Eu estou ferindo ele, apunhalando pelas costas. Por quê? Para ter prazer. Então, o meu prazer, se é para eu ser feliz, para eu ter, né, uns momentos ali de satisfação, eu posso ferir os outros. Isso é o auge do egocentrismo, é o auge, né, do egoísmo. Ego é uma palavra grega que significa eu. Então, eu no centro, eu sou o centro agora. Se está feliz e está bom para mim, que se dane o mundo. Então, é mais ou menos isso. Foi isso que o pecado fez com a gente. Ele arrancou de nós esse atributo de fidelidade, que é um atributo que se importa com o outro. Deus é fiel com a gente, porque Ele se importa com a gente, porque Ele nos ama. Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra são palavras de vida para nós. E Ele se compromete com isso. Agora, como nós somos infiéis, nós desprezamos a Deus, nós desprezamos o outro, para que a gente olhe só para nós mesmos, para o nosso próprio ego. O versículo 12 mostra bem claramente como é que agora nós estamos cambaleantes. Versículo 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, porque ele pensa que está de pé, mas ele já está caindo. Ele está dizendo isso justamente para mostrar como nós somos inconstantes. Se a fidelidade é constância, é estar firme no mesmo lugar, nos compromissos e valores, nós somos aqueles que pensam estar de pé, mas já está caindo. Ou seja, nós somos cambaleantes, nós somos inconstantes. E quando eu falo inconstante, eu estou dizendo que nós somos infiéis. Nós somos infiéis. Deus é fiel, mas nós, seres humanos, por natureza caída, somos inconstantes, somos infiéis, somos cambaleantes. Diferente de Deus que é fiel, ou seja, confiável, nós não somos confiáveis. Quando eu estou falando que nós somos inconstantes, eu não estou me referindo ao ser humano que precisa mesmo mudar, precisa crescer, evoluir, aprimorar, aperfeiçoar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo justamente aquela inconstância ruim de não ser alguém que honra a sua postura e o seu papel no mundo para com Deus e para com as pessoas. E o fato de sermos inconstantes mostra que somos inconstantes, ou seja, infiéis, nos relacionamentos. No relacionamento de amizade. Quantas vezes nós somos inconstantes com os nossos amigos, não é? A gente diz assim, fulano, eu vou estar aqui para o que você precisar. Mas às vezes a gente não está, não. A gente está preocupado com a nossa própria vida. Porque é complicado demais ajudar os outros. É ruim, é bom ir na festa, mas no velório é dureza, hein? Nossa, tem coisa que é melhor evitar. Você percebe como que nós somos inconstantes? A gente está firme naquilo que nos convém, mas aquilo que não convém, aquilo que não dá prazer para nós, mesmo que seja para o consolo do outro, a gente fura, a gente dá o bolo. Nós somos inconstantes nos nossos relacionamentos amorosos, infiéis nos relacionamentos amorosos, não é verdade? Tanto infiel no pensamento, como até nas ações mesmo. Porque é aquele negócio que seja eterno enquanto dure. Eu estarei aqui enquanto for conveniente para mim, mas se chegar um dia que eu encontre alguém mais bonito, mais atraente, me dê mais oportunidade, eu te dou um tchau e vou embora. Olha, somos inconstantes nos relacionamentos. E isso mostra o nosso egoísmo. Isso mostra também a nossa intransigência, a nossa dificuldade, que num relacionamento nós vamos ser confrontados, num relacionamento a gente vai ter que abrir mão de coisas, nós vamos ter que perdoar. Num casamento, eu percebo isso muito claro nos meus aconselhamentos pastorais. Às vezes está diante de mim uma jovem casada e um jovem casado, né? Aquele casal novo ali. Como que eles são cabeça dura e entender que precisam abrir mão de algumas coisas um pelo outro. Que precisam dizer não para si mesmo, para agradar o outro. E faz parte. Você que é casado há mais tempo, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quantas coisas você abriu mão no seu casamento até hoje para você estar bem. E agora me responda, não valeu a pena? Não foi melhor?
A gente abriu mão de algo que nos dava prazer ali momentaneamente para a gente ter um prazer mais duradouro e algo mais longo que vale a pena, que é a história 2 de um casamento feliz. Agora, a imaturidade da nossa geração, desses relacionamentos líquidos, né? Fica muito claro isso, que são crianças mimadas. Sabe quando a criança faz pirraça porque você tira algo da mão dela? Então é a mesma coisa, só que agora dentro do casamento. E um forçando o outro a ser exatamente o que ele quer. Então, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Isso mostra a nossa infidelidade para com os nossos votos. Porque lá diante de Deus e dos nossos familiares, a gente disse assim, ó, eu vou ser fiel, né? E vou estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na... Isso significa que eu vou estar junto de você, abrindo mão disso, ajudando. Quando você fez aquele juramento, estava implícito tudo isso, que você teria que abrir mão de muitas coisas, que você teria que se moldar, que haveria necessidade de abrir mão, de perdoar, de se movimentar na direção do outro, de cuidar do outro. Porque é isso, né? Mas infelizmente o egoísmo, a intransigência, que tem tudo a ver com a nossa infidelidade com os nossos relacionamentos, a nossa inconstância, aqueles juramentos feitos com tanto entusiasmo no altar, dali a pouco, como inconstantes e infiéis que nós somos, nós já estamos desprezando e preferindo o divórcio, acabando a amizade, abrindo mão de tudo. Isso gera mágoa, isso gera cicatrizes, feridas irreparáveis, isso gera culpa, não é? Porque só quem passou por um divórcio ou presenciou isso sabe o quanto é doloroso, os filhos sabem o quanto isso é doloroso. Como é doloroso também você contar com amigos ali, ajudá-los e quando você precisa deles você não os ter, não é? Então tudo isso é muito doloroso, isso gera mágoas, cicatrizes e culpa. Nós somos também inconstantes nos nossos compromissos. Presta atenção, eu disse que nós somos inconstantes, infiéis nos nossos relacionamentos. Agora eu quero tocar nesse assunto que nós somos inconstantes e infiéis nos nossos compromissos. E quando eu falo de compromisso, é a dificuldade que hoje a gente tem, por exemplo, de cumprir a nossa palavra. Anos atrás, quando os nossos avós viviam, né, na sua idade produtiva e tudo mais, que era, na verdade, ao invés de relacionamentos líquidos, eram sólidos, né, a palavra dispensava documento. Porque se foi dito, se a palavra foi empenhada, então isso será cumprido. Não é? Nós vivemos uma época aí, né, de inconstância nos compromissos, em que a palavra empenhada não significa mais nada, de que as finanças são descontrole e as contas, se der certo de pagar, a gente paga, se não der, a gente não paga. Peraí, calma lá. Não, a frase tem que ser outra. Não é assim, se der a gente paga, se der a gente não paga. Não. Se a gente tiver dinheiro, a gente compra. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não compra. E não ir lá e comprar e depois dizer, se eu tiver dinheiro eu pago, se eu tiver dinheiro eu não pago. Opa, que negócio é esse? Que inconstância, que infidelidade é essa para com a sua palavra, para com as suas finanças, para com aquilo que você deve pagar? Nós somos inconstantes com relação ao nosso trabalho, horário, produtividade. O sujeito chega atrasado, o sujeito bota todo mundo para esperar, vai lá para trabalhar e não faz o que deveria fazer, ele está sendo pago por aquilo. Quando ele foi contratado com o compromisso de executar aquela função e de repente não está executando, ou quando executa, acha que está fazendo muito. Não, está fazendo obrigação. E qual que é o problema de tudo isso? É que pelo fato de nós desprezarmos e desrespeitarmos o próximo, porque quando a gente não cumpre a palavra, quando a gente não paga as nossas contas, quando a gente recebe o salário e não trabalha direito, quando a gente atrasa os nossos compromissos e deixa as pessoas esperando, nós estamos desprezando e desrespeitando as outras pessoas. Um exemplo, quando você chega atrasado e todo mundo tem que te esperar, você está dizendo para as pessoas que o seu tempo vale mais do que o tempo delas. Quando você vai lá e compra uma coisa e não paga, o dono da loja teve que pagar por aquela mercadoria. Então você está dizendo que o seu dinheiro vale mais do que o dinheiro da outra pessoa. Que o tempo dela, que a vida dela, que o suor empenhado ali, seu, vale mais do que o dela. Você percebe?
quando eu não cumpro com os meus compromissos sociais, de trabalho, de palavra, de pagar conta, eu estou desprezando as pessoas e dizendo que eu sou melhor e mais importante que elas. A gente volta lá ao egoísmo, né? Mais uma vez, o infiel é o egoísta. É aquele que pensa só em si mesmo, é aquele que quer o seu próprio prazer e dane-se o mundo. Qual que é a consequência para uma pessoa que é infiel com seus compromissos? Primeiro, ela vai ser uma pessoa desacreditada, é o descrédito. E aí tem muita gente que fala, pastor, eu não tenho crédito, as pessoas não acreditam no que eu falo. Por quê? Porque só mente. Porque fala que vai fazer e não faz. Dá a palavra e não cumpre. Eu sei que todos nós falhamos em certa medida nisso, mas isso não pode ser uma máxima na nossa vida. Nós temos que nos esforçar por cumprir o que a gente fala, por pagar as nossas contas, senão nós vamos cair em descrédito. Nós vamos também perder oportunidades, grandes oportunidades. Por quê? Porque você foi lá contratado para fazer aquela função e não fez, você vai ser mandado embora, as portas vão fechar. Um bom funcionário, ele é conhecido, os patrões, as empresas, né, isso roda, as pessoas sabem, as pessoas conhecem, os seus próprios colegas de trabalho vão falar se você é bom ou se você é ruim. E se você não honrou, se você não foi leal, se você não foi fiel ao seu compromisso de trabalho, de horário, não é? Isso vai fechar portas. E daqui a pouco estaremos nós lamentando, eu não arrumo emprego, as pessoas não me dão crédito, minha vida é difícil, tudo para mim dá errado. Você foi plantando ao longo da sua trajetória, sementes foram caindo pelo caminho. Aí a pergunta é, semente boa ou semente ruim? Porque depois você vai voltar colhendo o que você plantou, não é? E eu vejo também a nossa inconstância ou inconstante dos nossos planos e sonhos. Presta atenção nisso. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou tentar abreviar aqui e encurtar, mas isso aqui eu tenho certeza que vai ser válido para a sua vida. Nós somos inconstantes, e quando eu falo inconstante, eu estou falando infiel. Nós somos infiéis nos nossos relacionamentos, de amizade, relacionamentos amorosos, sim, na nossa família, pisamos na bola. Somos inconstantes nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, trabalho, pagar conta, estar lá, honrar o que a gente fala, não é? Mas nós somos também inconstantes, infiéis com a gente mesmo. Quando a gente não cumpre ou não luta pelos nossos sonhos, pelos nossos planos. Ou pior, quando a gente nem tem sonho e nem tem plano. Porque isso significa que você está descomprometido com o dom da vida. Essa vida que te é única. Essa vida que é limitada. Que quando você começou já tinha um prazo de validade, já tem. E na fila da morte, cada um tem uma senha. O problema é que a gente não sabe o número da nossa senha. Talvez lá do céu eles chamem o meu número hoje ainda. Não sei. Então, como eu não sei, como o tempo passa rápido, eu preciso estar comprometido comigo mesmo para que a minha vida valha a pena. Para que lá no final eu não me frustre. Para que eu não olhe para a minha trajetória e tenha uma autoimagem negativa de alguém que nunca foi nada. Para que lá no final eu não me amargure e fique cheio de remorso. Quando eu fazia capelania hospitalar, um curso de capelania hospitalar, eu ouvi uma capelã dizendo que as pessoas não sabem morrer porque não aprenderam a viver. Olha que profundidade disso. As pessoas não sabem morrer porque não aprenderam a viver. Em face da morte, ali naquela hora, quando o tempo é contado, os remorsos, a falta do perdão, os desencontros, os egoísmos, tudo que na vida veio, como essa pessoa não aprendeu a viver, não aprendeu a perdoar, a amar, a ser fiel com seus compromissos, ali no leito da morte, a pessoa entra em desespero. A pessoa se angustia porque ela não tem paz de dizer amém. Meus queridos, então o que fazer diante disso? Porque eu vi que a fidelidade é um atributo de Deus, comunicável a nós. Mas a nossa queda fez com que a nossa natureza antes perfeita se tornasse imperfeita. E nós somos inclinados à infidelidade. Infidelidade nos nossos relacionamentos, infidelidade nos nossos compromissos, infidelidade com a gente mesmo. O que fazer? É aí que eu anuncio a você que Deus está disponível para recomeçarmos.
Deus está à disposição. Quer ver? Versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais resistir. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Quando diz isso, está dizendo que Deus é fiel e está disponível para nos dar a força, o recurso, o livramento, o sustento, para que a gente retorne ao seu caminho. A pergunta é se você também está disponível para isso. Deus é fiel e está disponível para nós recomeçarmos. E você está disponível para recomeçar? Se lá atrás você foi infiel nos seus relacionamentos, relacionamento amoroso, você já traiu? Com seus amigos, você já abandonou seus amigos quando eles precisaram? Você já foi infiel nos seus compromissos, não honrou sua palavra, não pagou suas contas, não foi um bom funcionário, não trabalhou direito? Você foi infiel com você mesmo? Não sonhou, não planejou, ou quando sonhou e planejou, não cumpriu? Todo ano novo você promete um monte de coisa, mas ao longo do ano você se trai, você é infiel aos seus compromissos? Então, Deus está aí disponível para nós recomeçarmos. Deus está disponível porque Ele disponibilizou a todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que são habitados pelo Espírito, para todos esses, Deus disponibilizou o seu Espírito, que é poder dentro de nós, poder para amar, poder para ter alegria, poder para ter paz, poder para sermos bondosos, poder para termos paciência e poder para sermos fiéis. O tempo passado já passou. O pastor Wayne Cordeiro, num livro dele, Andando com o Tanque Vazio, ele diz que nós não temos mais direito sobre o nosso passado. O que passou, passou. A gente já não tem mais direito das infidelidades, das inconstâncias, dos equívocos do passado. Passou, não tem mais o que fazer por aquilo. Mas nós temos hoje. Nós temos hoje. E é melhor começarmos hoje. É melhor começarmos agora do que nunca. E Deus está disponível. O Espírito está dentro de nós, disponível para nós frutificarmos fidelidade. Hoje a nossa responsabilidade não é mais com aquilo que passou. Nós confessamos diante de Deus, nós deixamos aos pés da cruz e Cristo nos perdoa. Agora, diante de nós está a responsabilidade de construir um presente que vai nos trazer um bom futuro. Não é? Esse é o nosso trabalho. A fidelidade, eu quero te incentivar a ser fiel. Seja fiel aos seus relacionamentos. Porque se você for fiel aos seus relacionamentos, a começar na sua relação com Deus, porque tudo começa aí. Tudo começa no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração, no seu compromisso em andar com Deus. Porque quando a gente anda com Deus, isso muda a gente tanto por dentro, mas tanto. Quando a gente anda no Espírito, que nós seremos fiéis naturalmente em todas as nossas relações. Seja com os nossos amigos, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, nós vamos realmente nos comprometer e nós vamos realmente honrar. Ser fiel nos nossos relacionamentos com Deus, vertical e horizontal com os outros, isso vai fazer as nossas relações mais saudáveis e mais duradouras. Você quer isso para a sua vida? Você quer chegar a um determinado momento da sua vida e olhar e ver amigos de 30, 40, 50 anos e ainda ser excelente amigo para esses amigos? Excelentes amizades? Você quer chegar em 30, 40, 50, 60 anos de casado e olhar para o seu cônjuge e amar a história que você viveu com ele? Então seja fiel. Seja fiel, e quando eu falo, não é só trair com outra pessoa, não. Seja fiel aos votos, seja companheiro, seja amável, seja perdoador, invista no outro. Faça isso, porque se você fizer e ele ou ela também fizer, não tem como dar errado. Mas você tem que entender uma coisa. O caminho fácil leva a uma vida difícil, mas o caminho difícil leva a uma vida fácil. Paga o preço, seja fiel. Deus te deu poder no Espírito Santo, então seja fiel. Seja fiel aos seus compromissos. Honre seus compromissos. Isso vai trazer para você honra.
dignidade e oportunidades. Se você for uma pessoa firme, por exemplo, pagando as suas contas, você vai ter crédito, você vai ter honra, você vai ter dignidade, você vai ter nome. Se você cumprir a sua palavra, você vai ter honra. As pessoas vão dizer, naquela pessoa você pode confiar. Se você trabalhar bem, você vai ter oportunidade, você vai crescer. Ah, pastor, mas onde eu tô, nem dá para eu crescer, não tem para onde eu ir. Mas eu não estou falando só de lá, não tenha visão pequena não. Para de olhar pequeno, pare de pensar pequeno, pense longe, planeje, ou melhor, semeie, porque a gente não tem ideia de onde a nossa semente vai parar. Talvez não é nesse emprego que você vai frutificar tanto assim, mas se você for fiel nesse pouco, Deus te coloca no muito e lá você vai ser honrado, lá você vai ter oportunidades. Coloque isso diante de Deus, faça a sua parte. Não espere cair do céu, não espere vir Bolsa Família, auxílio emergencial, seja o seu auxílio emergencial, seja a sua Bolsa Família, seja você a correr e realizar, porque Deus te dá o poder para isso no Espírito Santo. Só assuma o compromisso, seja fiel ao seu compromisso e seja fiel com você mesmo, com seus objetivos e sonhos. Tenha meta de vida, lute por isso, acorde cedo, escreva o que você vai fazer no dia. Hoje eu tenho como objetivo, e hoje não, melhor, hoje você vai escrever os objetivos de amanhã. Amanhã eu quero acordar a tal hora, amanhã eu quero fazer isso. Coloque no papel. Ainda que você não ande 100% do que você planejou, mas você terá andado mais do que hoje. E isso vai te colocar numa situação de uma vida realizada, para você chegar lá no final e não se envergonhar, para você chegar lá no final da vida e concluir como o apóstolo Paulo concluiu. Quando quase em face da morte, ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas isso, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, isso aí é só para os fiéis. Então seja fiel. Se você não está dando conta, beleza, tranquilo, o ser humano não dá conta mesmo. É por isso que a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Então se relacione com Deus, busque a Deus, clame a Deus, que pelo Espírito Santo Ele vai te dar o poder desse fruto maravilhoso chamado fidelidade. Amém? Jesus te abençoe, meu querido. Eu ia cantar uma canção, eu nem vou cantar, eu vou orar somente, porque já deu 8 horas, a gente andou muito, falou muito, né? Eu falei muito, né? Mas que bom que você está me acompanhando. Eu está me mostrando que eu tenho 24 pessoas me acompanhando até agora. E eu fico feliz com isso, porque a palavra hoje foi um pouco extensa, mas que bom que valeu a pena, não é? Vamos orar, deixa eu ver os pedidos de oração aqui para a gente orar. A Irinete, né, que pediu oração para ela e para suas filhas Jaine e Jaqueline. Lembrando que esses pedidos, viu, Erinete e outros mais que pediram aqui, são pedidos que a gente arquiva, tá? E ora, a gente continua orando, a gente ora uma semana pelos pedidos. Então, quem pedir oração no domingo no culto, a gente vai orar até sábado, né? De domingo a sábado a gente ora. Quem pede na quarta-feira, de quinta até a quarta de manhã, a gente ora por esses pedidos, tá bom? Então, quem pediu hoje, pode ter certeza que até semana que vem nós estaremos orando. A Sueli hoje disse que só tem a agradecer, glória a Deus, que bênção, Deus é bom. Vamos orar agradecendo também. A Ingrid pede oração para sua família e para o mundo que está sofrendo com a Covid-19 e para o seu tio Carlos que está internado. Amém, Ingrid, vamos orar sim, viu? A Alzira pede oração para a família. Quem mais? Deixa eu ver, pedindo oração. O Antônio pede oração por uma família lá de Cabo Verde que perdeu a filha de 15 anos e também por um jovem de 17 anos, o nome dele é Ryan. Antônio, vamos orar, meu irmão, vamos orar por esse pedido sim, viu? Deixa eu ver se tem mais. A Fran pede oração para a vida dela, para a família e para os irmãos da igreja. Amém, vamos orar. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Hoje nós enchemos o coração de alegria e de esperança, por saber que pode passar a palavra, nunca irá passar. O Senhor é fiel em todos os seus caminhos. Pai, é nessa fidelidade que nós lançamos agora a nossa oração. Primeiramente pedindo ao Senhor que nos ajude a ser fiel. Fiel ao nosso casamento, fiel aos nossos filhos, fiel aos nossos pais, fiel aos nossos amigos, fiel ao nosso trabalho, fiel aos nossos compromissos,
fiel a nós mesmos, ó Deus, a quem nós somos diante do Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor levante-nos se estivermos caídos, fortaleça os nossos pés, para que a gente ande, ó Deus, com passo firme na direção certa de viver uma vida para a Tua glória. Pai, eu quero pedir por cada pedido que foi feito aqui, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe, ó Deus querido, em nome de Jesus, esse nosso mundo que tem sofrido aí com essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia dos que estão desempregados, dos que estão passando dificuldade. E eu te agradeço também, Senhor, porque mesmo em meio a essas dificuldades, o Senhor tem sido fiel e tem nos sustentado. Se aqui nós estamos, é porque a Tua graça está sobre nós. Peço, ó Deus, pelas famílias enlutadas, tantas pessoas enlutadas, ó Deus, por causa do Covid e por outros motivos também. Tenha misericórdia em nome de Jesus. E esteja sempre conosco, ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor e misericórdia esteja sobre nós. E nesta hora, Deus, eu quero abençoar a vida de cada um que me assiste. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada pessoa que me assiste, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Jesus te abençoe. Vamos continuar orando por esses pedidos, tá bom? E que Deus seja gracioso com a sua vida em nome de Jesus. Antes de finalizar, só lembrando que todo dia, meio-dia, nós estamos em oração, a igreja reúne no lugar chamado oração e você é nosso convidado. Quero pedir para você curtir, para você compartilhar, para você se inscrever aí nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, então nos ajude aí para divulgar a palavra de Deus, tá bom? Quero lembrar que todo domingo às 11 da manhã nós temos o culto infantil para as nossas crianças, então papai e mamãe, não deixe de assistir o culto infantil com as suas crianças, tá bom? Eu tenho certeza que é a palavra de Deus que tem o poder de transformá-las. E domingo às 19 horas nós estaremos aqui para a nossa série. Hoje falamos sobre fidelidade, domingo que vem nós vamos falar sobre, na minha opinião, é um dos temas mais interessantes do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a capacidade que o Espírito nos dá de nos dominarmos, da gente não sabotar a nossa própria vida. Beleza? Então, combinado, domingo 11 da manhã, culto infantil, e às 19 horas, o culto da noite com o tema domínio próprio. Tá bom? Jesus te abençoe, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até domingo, em nome de Jesus.